Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de número 161, com o tema que você escolheu aí, de sábado para domingo. E o tema está aqui, ó, desvendando os mecanismos farmacológicos do Durateston. Então, hoje tem assunto aqui relacionado a anabolizantes, um assunto muito importante, utilidade pública. Teremos hoje certamente colegas curiosos, que nem sempre são da área da saúde, mas vou falar aqui com muito respeito para esses amigos, as amigas que estão sendo seduzidas pelo Durateston. A gente precisa então mostrar todos os pontos de um produto que é importante para muitas áreas da medicina, mas também pode alavancar grandes problemas. Então aqui a gente vai tocar em dois assuntos ao mesmo tempo, ora na superfície, ora a gente aprofunda para poder conversar com você também, profissional da área de saúde. Eu quero saber se você está me ouvindo bem aqui. Boa noite, todo mundo me ouvindo bem? Tudo certo? Ótimo. Coloca aqui de onde você está falando, a sua cidade, a sua graduação, se você já é membro da comunidade Farmaco na Prática. Essa história de comunidade, deixa eu só alinhar aqui com vocês. Toda segunda-feira nós temos aqui um conteúdo novo, todas segundas, 21 horas, e essas aulas vão ficando no acervo da comunidade Farmaco na Prática, e lá dentro ainda temos conteúdo exclusivo para profissionais tanto do Brasil quanto para mais de 13 países. Já estamos aí distribuídos na Europa, na África, também ao longo da América do Sul, América do Norte. Sejam todos aqui muito bem-vindos. E vocês me pediram para a gente poder estender mais um pouquinho as inscrições com desconto da comunidade. A gente não fazia isso. Foi dessa vez porque a gente percebeu que era virada de mês. Alguns falaram, poxa, professor, eu estava esperando com tanto tempo aqui com desconto. Então nós vamos estender até hoje, às 23h59, as inscrições para a comunidade Farmaco na Prática em celebração aos 3 anos. Prometo que não vou falar mais sobre isso durante a aula. É apenas um lembrete para você que não pode perder a chance de se inscrever até às 23h59 com desconto. Beleza? Hoje o nosso assunto aqui exclusivo, desvendando os mecanismos farmacológicos do Durateston. Conta aqui para mim quantos de vocês tiveram uma abordagem sobre os anabolizantes durante a sua vida profissional. Se você já se dedicou a entender isso durante a sua graduação, não, professor, eu fiz uma especialização e pude me aprofundar mais sobre isso, ou não, eu fui aprendendo, lendo sozinho, interagindo com os colegas, ouvindo, como se diz assim, na orelha mesmo, ali, ó, no cantinho lá da academia, ou então aquele colega que mostrou para mim um podcast e eu pude entender um pouco mais sobre os anabolizantes. Conta aqui para mim se você já teve uma abordagem aprofundada sobre o Durateston. É o momento hoje, então, para você abrir o seu caderno,
Já colocar aí o seu copo d'água do lado, caneta e, se possível, focar comigo durante esta viagem, que vai durar aí mais ou menos 1 hora, falando sobre o Durateston. É claro que tem Senta que lá vem história, é claro que eu vou tirar a dúvida de vocês, mas tenham paciência para a gente conseguir criar um trilho bem tranquilo até você chegar nos momentos das contraindicações, e aí, se por um acaso eu não abordei a sua dúvida, aí você vai lá e pergunta, tá bom? Olha que legal aqui, ó, farmacêuticos recém-formados, temos aqui graduandos. Doralice falou que nunca teve abordagem sobre isso. A Denise falou que aprendeu pouco, que sabe por ler mesmo sozinha. Então vamos aqui alinhar perspectivas nessa aula de hoje. Dá tempo de você convidar mais colegas para estar conosco aqui ao vivo, até porque você pode temperar essa aula com uma dúvida muito importante. Tá bom? Então, vamos lá para o nosso assunto de hoje. Eu preciso rapidamente me apresentar, aqueles que já são da comunidade, sabe que eu preciso fazer isso para que outros colegas também entendam. Mas por que esse professor está aqui para falar de farmacologia? É porque é um assunto que a gente acha que é da academia. A gente pensa que somente lá na hora de fazer a prova e de resolver alguns problemas relacionados a prescrições é que está a farmacologia. Mas no seu dia a dia, dentro da sua casa, na hora do almoço, na hora da academia, na hora de você ir para a escola, sempre tem um assunto relacionado a medicamento. Então, quem sabe hoje seja mais um momento aqui extremamente produtivo para você conversar com seus filhos. É, com aquele seu priminho que está seduzido lá com 18 anos, doido para dar uma crescida, para tomar o suco, né? Tomar o suco e não sabe dos outros riscos relacionados ao Durateston. Então, vamos nessa viagem. Sou o professor Tiago de Mello, sou pós-doutor em farmacologia lá na Espanha, na Universidade de Santiago de Compostela, com mestrado e doutorado em fisiologia pela Federal do Espírito Santo e graduado em farmácia em Ouro Preto. Sou pesquisador na área de farmacologia translacional e o nosso objetivo aqui é incentivar o uso crítico, ético e racional dos medicamentos. Sou professor da Universidade de Vila Velha, na área de medicina e da pós-graduação, para alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, e bolsista em produtividade pelo CNPq na área de farmácia. Então, o nosso objetivo sempre aqui é trazer informações pautadas na ciência, né? Ciência, que do latim quer dizer conhecimento. Então, estamos todos no mesmo barco. Essa aula não tem uma finalidade apenas para médico, ou só para farmacêutico, ou só para enfermeiro, para educador físico, mas também tem uma visão para o paciente. Que seja aqui um momento de utilidade pública para a gente poder ter chance de tocar em vários aspectos do Durateston e não colocar aqui para você A mais B, 3 minutos, fechou. Você precisa ter uma ideia final, e aí, se depois que você assistir essa aula, falar, mesmo assim eu quero correr esse risco, ok, aí é por sua conta e risco. Mas não é brincadeira essa história das concentrações suprafisiológicas de testosterona. Vamos lá. Então, a gente vê notícias que não são apenas do Brasil sobre o abuso de esteroides. A BBC de Londres aqui tocando no assunto desse consumo exagerado e de pessoas que geralmente têm algumas opiniões assim muito controversas. Alguns dizem assim: como eu não fumo nem bebo, eu acho que não há problema em tomar esteroides. Ou seja, como se ele estivesse livre do problema somente porque faz uso de Durateston, de Decadurabolin, tantas marcas, mas são de substâncias que podem estimular a mesma fechadura dos receptores da chamada testosterona. Bom, para te provocar logo hoje, eu tenho aqui a visão de 4 câmaras através de ressonância magnética, 4 imagens diferentes. Eu queria que você falasse para mim, quais imagens das 4 aqui, A, B, C, D, revelam quem faz uso de anabolizante? Só para provocar você, assim, porque você não tem a mínima ideia do que você está mostrando aqui. Olha aqui o coração, ó. Olha o coração, átrio, ó, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Aqui eu vejo também uma imagem de cima, mas a gente também consegue acompanhar aqui, ó, o ventrículo esquerdo. Aqui de baixo também ventrículo esquerdo e aqui, ó, ventrículo esquerdo. Tá certo? Você está observando que as paredes não têm a mesma espessura? Ó, tem gente falando aqui que B e D. B e D. Vamos ver quem acertou. Ninguém acertou até agora. Olha só, quem fez uso de anabolizante aqui é paciente A, porque se você comparar a espessura da parede A, ela é bem maior do que a parede C. Então aqui é de quem usou e aqui de quem não usou. E no caso do B, também usou. E se você comparar
com o paciente D, você percebe que a espessura, vamos pensar aqui como se fosse um ovo de Páscoa, a massa da casca é bem mais grossa do que do ovo aqui de baixo, ó. Então já temos uma mostra direta dos efeitos da hipertrofia cardíaca mediada pela testosterona. E aqueles que falam assim, não tem evidência na literatura, não tem risco nenhum, toca o barco, usa, toma o suco, tá tudo certo. Muita calma nessa hora. Todas as imagens que eu mostrar aqui para vocês, a aula está amparada em diversos artigos científicos que eu compartilho com todos os membros da comunidade Farmaco na Prática. Então, quem não acertou não tem problema. Uma hora a gente acerta, outra hora a gente aprende. Lembra disso? Então, já tem uma ideia aqui, ó, por imagens de ressonância, você observar a maior espessura da parede induzida por testosterona. Ok? E aí, quando a gente vê imagens assim, todo mundo tendo um certo culto ao corpo e procurando atalhos, nem sempre buscando saúde, mas buscando resultado, é bom lembrar de que a gente está vivendo um momento assim muito delicado nessa área. Problemas de donos de farmácia que compram remédios até roubados, dentre eles, além do famoso Ozempic, seus amigos, Venvance, Ritalina, tendo também Durateston nessa lista, porque o consumo pela internet é muito alto. E como se não bastasse o consumo, ainda existe problemas de produtos que são falsos. Nem é o próprio Durateston e as pessoas estão consumindo aí produtos falsificados. Deixa eu trazer um exemplo aqui para você, com ampolas dessa aqui, que assim, por uma certa inocência de muitos jovens, olham para a ampola e falam, mas está escrito Durateston, mas olha a fragilidade. Aqui embaixo está escrito Schering. Schering é o laboratório antigo que produzia Durateston. Hoje não é mais a Schering. Inclusive, a própria empresa hoje, que é a Aspen Pharma, que é a produtora da marca Durateston atual, já está chamando atenção. Cuidado, galera, se vocês encontrarem uma ampola com Schering, com certeza é falsa. A Anvisa trazendo alertas. Então, deixa eu fazer aqui mais uma vez o alerta. A marca Durateston, ela já foi produzida pela Schering Plough. Atualmente, ela é produzida pela Aspen, contendo a mesma composição. Então, na aula de hoje, esse termo Durateston, vamos partir do termo dura de duração mesmo. A testosterona que está aqui num blend de 4 substâncias diferentes, propionato, fenpropionato, isocaproato e decanoato, tem uma intenção. E eu queria saber se hoje, você olhando para essa caixa até agora, já tem noção por que é feito desse blend. No aspecto farmacológico, eu vou contar para você em detalhes toda essa história. Vem comigo. Só diferenciando primeiro de que as origens dos laboratórios não são as mesmas. Ao longo da história, o Durateston já foi produzido no Brasil por 3 diferentes empresas. A Organon, depois a Schering Plough e atualmente é a Aspen que mantém a produção do Durateston. A mesma composição há mais de 50 anos. Ok? Então vamos entender aqui. O que é essa história de liberação lenta? Por que isso acontece? Vamos ver com calma? Então, já deixo aqui para você essa ideia de que testosterona já se sabe desde a época da Bíblia. Não. Não, já se sabe desde quando Dom João VI chegou no Brasil. Também não. Aliás, se você olhar para essa figura comigo, você vai ficar surpreso de que a testosterona não tem ainda 100 anos de aniversário. Meu Deus. Antes, então, da Segunda Guerra Mundial, praticamente, ninguém falava sobre testosterona porque nem sabia que molécula era essa. Então veja que ao longo da história, o consumo, a administração de testosterona, ela passou a ter maior notoriedade, principalmente a partir da década de 50, pelo abuso, em alguns casos necessidade de reposição, mas é a minoria, e ao longo do tempo o seu consumo muito alto. Sendo que, na atualidade, no Brasil, é algo que me preocupa, porque o seu consumo tem aumentado em torno de 600% nos últimos 5 anos, e a tendência é que isso não diminua. Eu acho que não é a lei que vai proibir esse problema, e sim a educação continuada, tanto para profissionais, quanto para um diálogo direto com os jovens, né, os adolescentes e também os adultos. Então, senta que lá vem história. Estão prontos para essa viagem? Vamos lá. Primeira imagem que eu trago aqui para você é um quadro do século XVIII, mostrando um acontecimento registrado na Bíblia, no livro de Gênesis. É,
José. José fugindo da mulher chamada de Potifar. Falei, Tiago, mas por que você trouxe uma figura bíblia para falar aqui de testosterona? Que viagem é essa? Até chegar em Durateston. Calma. É porque a mulher de Potifar, na verdade, era uma mulher de um homem eunuco. E o que é um homem eunuco? Era um escravo obediente, que fosse leal ao seu senhor, governante, sendo infértil. Não pudesse criar, inclusive, descendentes concorrentes. A Bíblia cita várias pessoas que eram, no caso aqui, eunucos. Os eunucos eram inférteis. E certamente também a libido dele prejudicada, sendo um dos motivos pelos quais aqui ela buscava ter relações sexuais com o jovem José, que não era eunuco. Aliás, dizia que ele era muito bonito, muito viril, mas ele foge, né, desse laço e depois se torna primeiro-ministro a partir da sua fidelidade, né, com Deus. Bom, então só para você lembrar aqui de que essa história de tornar o indivíduo castrado, isso não é um princípio dos últimos 100 anos. A gente descobriu a testosterona recentemente, mas a castração gera, sim, deficiência de testosterona e já era uma certa prática milenar. Aliás, não apenas por registros bíblicos, mas se você assistir O Último Imperador, um filme de 1987, mostra também que o imperador era também castrado. Os órgãos genitais, inclusive, decepados, mantidos em uma caixa, e no momento em que ele falecia, esse órgão, os testículos aqui no caso, eram enterrados com o seu dono. Registro, então, da área da China. Além disso, no século XVI, XVII, XVIII, era comum também homens que alcançassem notas muito altas. Então, aquele tenor, primeiro tenor, com uma voz assim mais fina, isso era também conseguido através de castração desses jovens para criar uma voz anormalmente alta. A prática era bárbara, muitos morreram da operação durante o processo cirúrgico e muitos que sobreviveram cometeram até suicídio. Né? Foi proibida essa técnica a partir do século XIX. Então, mais aqui uma influência hormonal de forma indireta através de um processo cirúrgico, trágico. Até que um neurologista, no final do século XIX, faz algo inusitado. Charles Brown, inglês e também atuante na França, resolve fazer uma mistura de 1 ml de sangue da veia testicular, uma parte de sêmen e uma parte de suco extraído de testículos de cão ou então de porquinho da Índia. E aqui ele traz o primeiro relato dessa história. 20 dias depois ele fala, olha, uma mudança radical ocorreu em mim. Eu havia recuperado pelo menos toda a força que possuía há muitos anos. Eu era capaz de fazer experimentos por várias horas. Depois do jantar, eu era capaz de escrever um artigo sobre um assunto difícil. Meus membros, testados como um dinamômetro, ganharam de 6 a 7 quilos em força. O jato de urina e o poder de defecação ficaram mais fortes. E o povo empolgou com o relato de Charles Brown. Tem um detalhe aqui. O material que ele utiliza, através dessa mistura, não temos aqui a certeza quanto de testosterona tinha, mas nas revisões recentes, mostra-se que não passava aqui ainda de um certo charlatanismo. Mas mesmo assim estimulou a ciência e empresas farmacêuticas, que eram mais decentes, a buscar hormônios que eram realmente eficazes. Então, essa ideia, um tanto quanto curiosa, no final do século XIX, despertou o maior entendimento da área para estudar os testículos. E aí nasce uma estratégia chamada da organoterapia. Eram usados, então, diversos tipos de extratos de testículos de animais para serem administrados nas pessoas, alguns até sendo administrados por via oral, e a gente sabe que a testosterona não é absorvida por via oral. Como, Tiago, ela não é uma proteína? Realmente não é uma proteína, mas é uma substância que sofre um intenso efeito de primeira passagem. Do inglês chamado de first pass metabolism. Ou seja, essa primeira passagem, quando a testosterona sofre a sua passagem pelos enterócitos, pelas células do intestino, ao passar pelo fígado, ela é confiscada. Ela é facilmente biotransformada, fazendo com que nenhuma testosterona por via oral tenha a chance de ser absorvida, como infelizmente alguns aí têm feito de abrir ampola, não querendo se furar para fazer por via intramuscular, quer tomar por via oral, não vai ter nenhuma chance de absorção da testosterona.
Então, essa prática lá, no início do século XX, né, 21, 20, né, mais ou menos 1920, 1930, era uma tentativa de melhorar, então, o anabolismo. Veja que até essa época a gente não tinha a mínima ideia do que era a testosterona. Bom, como que a coisa começa a ganhar corpo? Com estudos, olha só, em galos, fazendo administração por injeção de extratos de testículo nos galos e percebendo que a crista dos galos começava a ficar diferente. Aqui era um animal castrado sem reposição e aqui do outro lado a crista do galo crescendo através da testosterona. Olha que interessante isso, né? Então, ainda não, medir testosterona está longe, a gente vai acompanhando aí. Primeira vez que eu estou pedindo aqui para você deixar o seu like, também se inscrever no canal, muitos aqui assistindo e nem fizeram isso, né? Ativa o sininho também para você ativar as notificações. Vamos lá. Então, nessa ideia aqui do galo, pelo grupo de Moore e Koch, na época em Chicago, houve o primeiro insight para que pudéssemos entender mais sobre os hormônios sexuais. E aí, então, na Europa, houve a chance de isolar a androsterona na urina. Detalhe agora, quanto de urina para poder isolar a androsterona? 15 mil litros fornecidos pelos policiais de Berlim, que urinavam no mesmo recipiente, até então conseguir um volume adequado para que a Schering pudesse obter, pasmem, 15 miligramas desse andrógeno. Detalhe, primeira vez que eu mostro aqui na aula de hoje, uma estrutura química. A gente vai precisar dela hoje. Então aqui, ó, testosterona, primeira molécula, que é realmente derivada do colesterol, contém um anel chamado esteroide, por isso o nome, pessoal, esteroide anabolizante. Esteroide é por conta desse anel de 4 membros chamado de ciclopentano peridrofenantreno. Ciclopentano, tá aqui, ó, peridro, não tem hidrogênio ao longo da estrutura, e fenantreno, esses 3 anéis. Então daí o nome. Testosterona, voltada aqui, ó, somente com hidrogênio em volta, somente aqui essa dupla ligação, e comparada a testosterona com androsterona, essa não tem dupla em volta, só tem aqui no cantinho. A diferença dela é muito pequena para a testosterona. Aqui uma carbonila e aqui uma hidroxila. Então, a primeira substância que foi retirada, imagina, né? Tirar aqui de 15 mil litros de urina a androsterona, que é um parente da testosterona. É bom lembrar que nessa época ainda não tinha sido dado nome para essas moléculas. O termo testosterona, você já vai ligar, né? Da onde que vem esse nome. Aí chega Ernest Laqueur, com seu grupo lá na Holanda, que extraiu 10 miligramas de quê? De testosterona, que ele mesmo deu o nome. A partir do quê? De 100 quilos de testículo de boi, de touro. Então, como que eles acharam que a testosterona era mais ativa que a androsterona? Era uma molécula diferente, já mostrei aqui, diferente. Acabou sendo batizada de testosterona em homenagem aos testículos. Pronto. A partir desse isolamento, criou-se também uma corrida para poder entender mais sobre a síntese dessa molécula. Aliás, de onde ela vem? Como é que é essa história? Isso gerou o Prêmio Nobel de Química em 1939, onde houve já um marco para a farmacologia clínica moderna e também da endocrinologia, porque pôde-se entender não apenas o isolamento da testosterona, mas também a rota de síntese, sabendo que ela, sim, era oriunda a partir do colesterol e extremamente produzida nos testículos. Que top, né? Então, olha só como é que o caminho da aula de hoje. Eu não poderia começar a falar de Durateston, porque o que a gente está fazendo é apenas uma modificação pequena da molécula que todo homem, e também as mulheres, produzem. No caso dos homens, a sua síntese principal, 95%, está nos testículos, 5% na glândula suprarrenal. Nas mulheres, como não tem testículos, a sua produção de testosterona é principalmente na via da glândula suprarrenal. Beleza? Vamos lá. Então, nessa rota aqui, nós temos
A origem, o colesterol, olha como isso ai, alguns reclamam. Ai, muito difícil entender. Você imagina alguém que teve que começar do zero para saber primeiro qual era a molécula testosterona. Então essa rota de síntese ela foi melhor entendida, nos últimos aí, hã, vamos colocar 80 anos, tá. Então o colesterol pode gerar a pregnenolona, progesterona, por isso que em alguns momentos o médico, o farmacêutico, o nutricionista pede alguns intermediários: "Eu quero saber como é que está o seu colesterol, eu quero saber como é que está o seu DHEA, a androstenediona", alguns chamam de DEA, né, e também a testosterona, para saber se a síntese, a via está preservada. É bom lembrar que a testosterona disponível, ela não fica aqui parada. Ela pode ser convertida em outras moléculas, como o próprio estradiol. Então, o hormônio que prevalece nas mulheres, ele veio oriundo da testosterona. Que loucura! Quem é que faz isso, professor? A enzima chamada aromatase. Então, mulheres têm uma alta taxa de expressão de aromatase. E por que o nome aromatase? Porque, olha aqui a figura, porque ocorre uma reação de aromatização. Eu tenho aqui um anel benzênico, enquanto a testosterona não tem. A testosterona também pode ser convertida em dihidrotestosterona, chamada de DHT, que para os homens pode aumentar a chance de força muscular, sim, mas também o excesso de DHT pode causar alopécia, calvície, o que é um problema tanto para homens quanto para mulheres. Beleza? Então, vamos agora viajar nessa conversa da testosterona. A sua produção ela não acontece ao léu, ela é finamente regulada. A sua origem principal testicular é mediada por uma ordem de um gerente. E o gerente está aqui, ó. Deixa eu sair da cena. Sai, Thiago. Aqui, ó. GNRH é o hormônio que sai lá do hipotálamo. Do hipotálamo, então, ele estimula a hipófise a produzir dois outros hormônios, chamado FSH e LH. E esses dois aqui é que ajudam na produção tanto de hormônios sexuais quanto na produção de espermatozoides. Para isso ficar muito claro na aula de hoje, porque aí você vai entender por que o Durateston pode influenciar na fertilidade. Lembre que essa rota do dono da empresa, do gerente e do seu alvo é finamente regulado. Quando o FSH, hormônio folículo estimulante, é liberado, ele estimula um grupo de células chamada de células de Sertoli, que se encontra lá na gônada, no testículo, estimulando a produção, então, de espermatozoide. Então, eu tenho aqui a espermatogênese. Quanto maior a quantidade de FSH, mais espermatogênese. A quantidade de LH determina agora a produção de testosterona pelas células de Leydig. Atenção então para isso. Leydig e Sertoli caminham juntas, uma produzindo testosterona, e isso é fundamental para que haja também chance do espermatozoide se desenvolver. Não tem como o indivíduo passar a produzir espermatozoide sem a contribuição também da testosterona. À medida que os níveis de testosterona sobem, ocorre agora um fenômeno que eu chamo do fenômeno da cantina. O que é o fenômeno da cantina? Tá lá a moça fritando pastel. Enquanto tem o momento do recreio, a molecada está comprando pastel. Daqui a pouco, o número de alunos diminui na cantina. A notícia que eu dou é para a cozinheira: para de fritar o pastel, porque já tem pastel demais na vitrine. É a mesma ideia aqui. O feedback chamado negativo. O excesso de testosterona inibe a produção tanto de GNRH quanto de LH e FSH. É o chamado feedback negativo. É isso aí. Ok? Vamos lá. Eu disse para vocês que eu vou responder perguntas no final da aula, tá bom? Aí eu fico à disposição para a gente fechar bem aqui todo o nosso assunto. Então, num timeline, a gente viu que lá no começo a história dos egípcios, mostrei lá a história de José, teve também o lance de castrar homens para poder cantar mais fininho, né? Teve os experimentos de sequar muito loucos para poder ficar mais forte. Aí vem o Prêmio Nobel de Química. Olha, já entendi aqui a rota de síntese. E passa a ter uso clínico do consumo da testosterona sintética ou obtida através de extratos a partir da década de 50. É bom lembrar
que os produtos disponíveis não nasceram logo em todos os tipos que nós temos hoje. 1-decanoato, decanoato, isocaproato, fenpropionato. Quem veio primeiro? Veio o enantato de testosterona e também uma forma injetável de 17-hidroxitestosterona. Essa primeira aqui, ó, o povo ficou preocupadíssimo porque as lesões hepáticas aconteceram em grande quantidade. Isso trouxe uma certa desconfiança da comunidade médica. Mas ao longo do tempo, outras formas farmacêuticas surgiram no mundo, até mesmo na forma de PET para ser administrado no escroto, géis e até mesmo alguns comprimidos orais, né? Testosterona bucal para ser usada, embora no Brasil não tenha vingado. É bom lembrar que a testosterona por si só, ela tem um tempo de meia-vida muito curto. Então nós somos obrigados a usar alguma estratégia para que ela seja liberada como uma forma de depósito, o que justifica o uso do Durateston para quem realmente necessita da reposição da testosterona. O abuso de andrógenos começou a acontecer mesmo ali, ó, depois da Segunda Guerra Mundial. Durante a Guerra Fria, países do leste europeu desenvolviam programas nacionais para obter vitórias de propaganda de curto prazo sobre o Ocidente, em esportes olímpicos e internacionais. Você só começar a dar uma lida no que aconteceu ali depois da Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos, e a grande disputa também, então, pelas medalhas, também tinha um caráter até mesmo político, né? Aí depois o abuso de andrógenos se tornou endêmico em países desenvolvidos, com riqueza suficiente para sustentar subculturas de abuso de drogas. Existia também um folclore underground entre esportistas, atletas, treinadores, promovendo o uso dos chamados esteroides anabolizantes. Para quê? Para melhorar a imagem pessoal e o desempenho esportivo. Nós conversamos sobre isso semana passada. Não é à toa, então, que a gente vê a lista do ADA sempre crescendo cada vez mais, obedecendo aqui 3 princípios. A substância usada tem potencial para melhorar o desempenho esportivo? No caso do Durateston? Ou se tem. 2, representa um risco real ou potencial para a saúde dos atletas? Nem se fala. Viola o espírito do esporte? Meu Deus! Então, o produto de hoje, com certeza, ele é um agente de doping para qualquer modalidade esportiva. E não pode ser consumido nem mesmo durante as competições, nem mesmo no dia a dia da vida do atleta. Tá bom? Então, isso aí, suprafisiológica, este é o grande problema, tá? Vamos lá. Então vamos falar aqui de características químicas e farmacocinéticas de quem primeiro? Da famosa, da testosterona. Aquela que os homens aqui, mulheres também podem produzir. Essa molécula, como eu falei para vocês, ela tem um, um tempo de meia-vida muito curto, tá? Aqui ficou, não sei por que eu botei isso aqui de log, 288 gramas por mol é o seu peso molecular e um log de P de 3,3. Esse valor aqui poderia ser o motivo para você dizer, ué, então a testosterona vai ser bem absorvida? Não é o caso. Não é bem absorvida porque ela sofre um intenso efeito de primeira passagem. Lembra disso, viu? Outra coisa, então, por via oral não rola, por via tópica, pode ser absorvido em torno de 10%, e o seu volume de distribuição é muito bom, 80 litros. Afinal, é uma substância extremamente lipossolúvel. Ora, se é lipossolúvel, de baixo peso molecular, lembre que ela tem chance, inclusive, de se difundir pelas membranas com facilidade. Não é como o sódio, lítio, potássio, estruturas com cargas que precisam de canais para que haja passagem. A testosterona, ela passa pelo processo por difusão simples, pelas membranas, já que possui baixo peso molecular. Entendido? Isso aí, gente. Sapeca o dedo no like aí. Não se esqueçam. Muito bom. Então, ligação proteína plasmática, por ser muito lipossolúvel, ela vai ser carreada mesmo no sangue em pouca quantidade livre, em torno de 2%. O restante vai se ligar à albumina, ou então sobre uma proteína que a gente até pede nos exames laboratoriais, a globulina, que faz ligação aos hormônios esteroides, chamados de SHBG. Fisiologicamente, ela se liga mais ou menos 40%, mas se tem alguém que sapeca no Durateston,
toma o suco e atinge níveis bem acima dos 900 nanogramas por decilitro, aí sim a proteína abundante vai ser a albumina. E aí essa HBG perde aí de lavada, cai para 15%. Então tá aqui essa proporção, deixa eu colocar melhor, um pouquinho mais ampliado para você ver. Olha aí, 44% se não estiver em níveis suprafisiológicos, em níveis quando se sobra demais, aí essa HBG perde na proporção. A albumina ganha nesse processo. A meia-vida dela varia de 10 a 100 minutos. Nossa, é muito grande, né? Faria aqui em 10 vezes. Não tem como fazer essa estimativa para todas as pessoas. Isso depende do seu processo de biotransformação, capacidade de excreção, idade e também o gênero. Então, tem essa faixa de meia-vida. E a biotransformação são processos aqui simples, ou de oxidação, a testosterona é convertida em androstenediona, ou ela é conjugada com o ácido glicurônico para se tornar mais hidrossolúvel, é a testosterona glicuronídeo, ou a testosterona sulfato, que também se torna mais hidrossolúvel. E nisso, 90% é eliminado na urina nessas formas conjugadas e a menor parte, 6% por via fecal. Tá tudo bem, gente? Estão acompanhando? Então agora a gente vai alinhando para falar do Durateston com muito mais tranquilidade, tá bom? Lembra que quando eu solto a testosterona no organismo, Flávio, toma, aplica lá no músculo o suco. Ela não fica na forma de testosterona. Ela pode ser convertida em dihidrotestosterona pela enzima chamada 5-alfa-redutase, ou então ser convertida em estradiol pela enzima aromatase. Então, quando você ouve nas academias, nos congressos, o que é essa história de aromatização? Aromatização nada mais é do que a conversão da testosterona em estradiol. Então, mulheres são mais susceptíveis? Sim. Existem homens que podem aromatizar com mais facilidade? Sim, principalmente os sedentários. Obesos? Sim. Resistência insulínica tem relação com a aromatização? Sim. Sim. Ok? Está entendido aí o processo da aromatização. Bom, aqui numa figura mais em detalhes, mostrando o papel enzimático, não é uma reação espontânea. Preciso ou da 5-alfa-redutase ou então da aromatase. Atualmente, muitas pessoas falam assim, não, quem está me cuidando de mim não prescreveu para mim anabolizante, mas ele passou para mim um remédio para eu tomar por via oral, ele é chamado de anastrozol. Bom, ele inibe a aromatase. Se ele inibir a aromatase, não converte testosterona em estradiol. Aí você vai acumular testosterona. Então, nem sempre eu vou precisar usar a injeção para poder aumentar a testosterona. É por isso que a anastrozol ele está também na lista de doping. Ah, eu estou tomando finasterida. Pois é, finasterida também evita a conversão de testosterona em dihidrotestosterona. Se eu inibo essa enzima, também vai acumular a criança testosterona. Beleza? Muito bem. Quando a gente fala agora de princípios de solubilidade, eu vou precisar recuperar uma informação que vem lá da farmacocinética. Quem é membro da comunidade Farmaco na Prática, a gente toca em assuntos detalhes sobre o processo de absorção. Então, deixa eu limpar aqui essa informação para você agora. Quando eu coloco uma substância nesse funil de decantação aqui, coloco a testosterona aqui dentro, quanto que vai diluir de testosterona no octanol e quanto vai diluir na água? Se ela é mais lipossolúvel, vai diluir mais em cima. Aí eu posso fazer uma razão dessas concentrações e obter, então, um produto chamado P. O P nada mais é do que as concentrações feitas aqui uma razão. Como esse valor ele dá numa escala de base 10, a gente usa um logaritmo para ter, então, o número cheio, usando só o expoente. E por isso nós usamos o termo log de P. Então, resumindo aqui, quanto maior o log de P nessa história, maior a lipossolubilidade. Eu falei para vocês que a testosterona sozinha, ela tem um log de P de 3.3. 3.3, quando a gente coloca numa faixa de log de P, você vai ver que ela pode ter uma boa chance de absorção por via oral. O detalhe é que a testosterona sofre efeito de primeira passagem. Então, vamos usar uma rota para fugir desse cachorrão
que está lá, entre aspas, comendo a testosterona por via oral. E assim, então, é lançado no mercado um produto com um blend de 4 substâncias diferentes, que é o Durateston. Vamos entender agora o que acontece. Ô, caixinha de Durateston, chegou! Eu vejo aqui agora propionato de testosterona, fenpropionato, isocaproato, decanoato. Atenção para esse momento da aula que é o ouro aqui. Pouca gente te explica isso com detalhes. Tudo não é testosterona, professor? Para que ter os 4? Propionato, tá aqui, ó. Ele está conjugado à testosterona. 1, 2, 3, prop. Esse prop aqui, ele tem um log de P que já sobe para 4,4. Então já vou ter uma testosterona mais lipossolúvel. Quando eu tenho fenpropionato, fen aqui é de fenil. Tá aqui, ó. Fenpropionato. Tá aqui. Esse log de P é de 5,8. 5,8 fenpropionato. No caso do isocaproato, é esse aqui, ó. Tá? Esse rabicho aqui tá ligado à testosterona. Opa! Log de P bem semelhante ao fenpropionato. Então, os dois aqui vão ter um tempo de corrida bem parecido. E o mais lento de todos? O mais lento é aquele que tem a maior cadeia carbônica. O decanoato é de 10. São 10 carbonos aqui conjugados à testosterona. Isso faz com que o seu log de P suba para 8. E agora, então, vamos para um princípio muito importante. Quanto mais lipossolúvel o produto injetado dentro do músculo, mais ele vai ficar comprometido em ficar passeando pelas membranas das células musculares. Dificilmente ele vai chegar à corrente sanguínea com rapidez. Quanto mais hidrossolúvel, ou menos lipossolúvel, mais fácil ele vai cair na corrente sanguínea. Então, qual é a finalidade de termos aqui os 4? Vão ser liberadas as testosteronas uma a uma pelos seus lotes, como acontece nas chamadas no voo. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Tem um grupo prioridade? Tem. Tem um grupo diamante? O grupo diamante aqui quem é? É o propionato. Quem é que vai ficar para o final? Grupo 5 lá, ó, decanoato. Porque ele é mais lipossolúvel. Professor, prova isso para mim. Eu estou confiando assim na sua informação. Então eu trago para você aqui um artigo que fez esse teste farmacocinético. Que top isso aqui! Um artigo de 2015. Achei em detalhes aqui para você. Espera aí, olha aqui. Ele provou que quando eu tenho propionato de testosterona, ele não dura mais do que 5 dias na corrente sanguínea. Aplicou em 3 pessoas diferentes e obteve então um pico de 2 dias. Então a galera que tá falando, não, quando eu aplico Durateston, cara, eu vou ter assim em 2 dias e depois logo cai, tudo cai no 5º dia. Não. Por que não? Porque ainda eu tenho os outros que vão ser liberados. Depois do propionato, a gente tem o fenilpropionato, que tem uma presença que passa de 5 dias, chega em 10 e acaba ali logo depois. No caso do isocaproato, também vemos que até o 10º dia ainda tem isocaproato de testosterona. Que top! E agora? E aquela de cadeia carbônica longa? O grupo 5? O grupo que foi lá por último? Olha aí. O por último, ele passa de 20 dias. Professor, agora que eu estou entendendo, então, por que aquele paciente que vai à minha farmácia, ele sofre de hipogonadismo? Ele teve um acidente de carro e ele não produz mais testosterona, ele precisa de reposição. E ele vai à farmácia de 3 em 3 semanas. Faz sentido? Claro, porque é uma oferta, cerca de 176 miligramas de testosterona, que vão ser disponíveis ao longo dessas 3 semanas. Se tem alguém que começa a fazer empilhamento de Durateston uma vez por semana, certamente os níveis vão alcançar valores muito acima do fisiológico. Certamente. Ok? Estão compreendendo? Espero que sim. Então, alguém que está falando já de meia-vida, calma. Uma coisa é o quantos dias vai chegar o decanoato. Não encare isso como meia-vida. O colega aqui falou, não é meia-vida. Calculando a meia-vida de cada um, eu deixo aqui bonitinho para você, ó, a média. O propionato tem meia-vida de um dia. Um dia.
o fenilpropionato 2 dias e meio, o isocaproato 3, os dois aqui bem parecidos, né? E o decanoato 5,6. Só para comparar com outra marca chamada Nebido, né? O 1-decanoato, a meia-vida são de 30 dias, certo? E podem ser detectados, então, por mais de 2 meses na corrente sanguínea. Legal, gente? Estamos com mais de 700 pessoas ao vivo aqui acompanhando em detalhes a história do Durateston. Daí o nome, então, Durateston. Durabilidade, né? Dura por muito tempo. Vamos lá. Características, então, farmacodinâmicas. Quando a testosterona, então, chega no músculo e depois vai caindo na corrente sanguínea devagarzinho, o que vai fazer, então, nos órgãos? Vamos ver aqui agora. Como é que é o seu encaixe nos receptores? Então, ó, revisão. GNRH veio da onde? Do hipotálamo. Estimula o LH, hormônio luteinizante. Nas mulheres, ajuda na ovulação. Nos homens, estimula as células de Leydig a produzirem testosterona. E aqui, com muito carinho, eu falo isso. A média de produção diária de testosterona é em torno de 5, 7 miligramas por dia. Alguns autores colocam como 3 miligramas por dia. Mas se você vai em muitos podcasts aí, o pessoal da academia, logo arredondam para cima, dizendo que todo mundo produz 10 miligramas por dia. E aí acaba criando uma ideia de que se está produzindo 7 ou 5 é muito pouco. É bom observar a idade, a capacidade de atividade física, sedentário ou não. Como é que está também em relação à obesidade? Lembra da aromatização. Então, a testosterona é convertida rapidinho aqui em estrogênio. Então, olha, a faixa, o range é de 3 a 10, sendo a média principal ali entre 5 a 7 miligramas de testosterona. Ela, então, quando passa as membranas celulares, pode ser convertida em DHT, dihidrotestosterona, ou também estradiol. Então, quem é que encaixa no receptor? Vamos brincar aqui, ó, uma balinha gera 3 docinhos diferentes. O docinho direto, que é a própria testosterona, é capaz de, ó, encaixar no receptor. Detalhe que este receptor ele é citosólico. E ele migra até o DNA, sabendo então que esses hormônios têm um efeito a nível genômico. Ele interfere na expressão de proteínas. Até a proteína ser expressa e exercer o seu efeito, isso pode levar horas, dias ou semanas para ter efeito. Então, querido colega, que está esperando assim respostas absurdas da reposição hormonal ao longo aí de horas ou dias, isso não vai acontecer tão facilmente, porque eu necessito de ativação de receptores acoplados núcleo, ao núcleo. Então, eu tenho receptores de androgênio, da própria testosterona, receptores para o DHT, que é o principal, por isso que essa seta está mais gorda, isso é verdade, e lembrar que o estradiol pode se ligar nos próprios receptores estrogênicos. Então, sabe aquele seu amiguinho que fez uso de Durateston e você não via ele há uns 6 meses? Você estava imaginando ele forte, como você viu da última vez na academia. Mas agora você percebeu que ele está com mamas. E essas mamas, chamadas de ginecomastia, têm um motivo. É porque parte da testosterona se aromatizou em estradiol. E na mama do homem também tem receptor para estrogênio, justificando a ginecomastia. Aí o que eles têm feito? Olha aí a farmacologia. Alguns logo começam seu ciclo fazendo uso de tamoxifeno, uma substância usada para o câncer de mama. Mas qual é a proposta deles? Tentar bloquear os receptores de estrogênio para que não haja o efeito adverso da ginecomastia. Aí que é a interação medicamentosa para tentar vencer um fruto do abuso da testosterona. Aqui uma outra imagem para fechar a nossa ideia: testosterona sofrendo aromatização, convertendo em DHT, tá claro? E lembra que os receptores de andrógenos migram até o DNA para modular a expressão gênica. Ah, meu Deus, que estão entendendo? Isso. Clomifeno é outra conversa. O clomifeno, ele estimula a liberação de FSH e LH. Se eu tenho mais FSH e LH, eu produzo mais testosterona. Então, nós podemos ter duas rotas para poder elevar os níveis de testosterona, certo? Ou oferecendo as formas de depósito, como mostramos, ou através do clomifeno, que cabe aí uma outra aula somente para isso, tá bom? Imagens lindas, né? Estão gostando?
Isso aqui é o da Frontiers in Endocrinology, de 2022, mostrando a mesma ideia e lembrando que essa molécula pode também sofrer hidroxilação e ser excretada. Outra imagem, mostrando a mesma coisa. Enquanto estiver ligado à proteína, não funciona. Uma vez na fração livre, cai no citosol, sofre a sua redução e se converte em DHT. Lembra que o principal hormônio androgênico é, na verdade, o DHT. É ele que faz o binding, que faz a ligação e modula, então, a expressão de vários genes, dentre eles, olha aqui, PSA. Ah, então é por isso que o paciente, a gente tem que acompanhar o PSA dele. Sim, porque pode aumentar, sim, o antígeno prostático, pode aumentar o crescimento e também a sobrevivência de algumas células, é verdade, mas temos também os efeitos adversos, ok? Então, aqui, vamos já colocando cada vez mais na prática do dia a dia. Uma injeção intramuscular do Durateston foi feito e aí, queriam saber o seguinte: será que depois de uma aplicação, um dia depois, a força já acontece? É igual o Popeye, que quando comia o espinafre, logo em seguida conseguia vencer todos os problemas que o Brutus, né, gerava. É assim? Não. Não tem essa história de espinafre. É visto que a força, o desenvolvimento dela não tem diferença significativa quando eu fiz a reposição pré e pós. Nem força, nem também contração máxima. Então, lembra que a resposta tem uma latência para acontecer. Podem durar dias, semanas ou até meses após o ciclo. É interessante que alguns poderiam falar: ah, mas será que a testosterona nem aumentou? Não, ela aumentou no pré e pós. Se eu medir no outro dia, já tem registro de aumento. Os níveis de LH também caem. Por que caem? Pelo feedback negativo. Lembra da cantina? FSH não deu diferença, o LH deu. Estradiol deu diferença também, pela aromatização, já aconteceu. Gente, cada seta aqui é um paciente, tá? Pré e pós, cada setinha. E aqui, em relação à proteína de ligação, a testosterona não alterou. Então, neste estudo, foi visto que testosterona aumenta, LH reduz e o estradiol já eleva em um dia de administração. Continuando, quanto aos efeitos que a testosterona promove, tanto endógena quanto se aplicada como o Durateston. O que vemos? Revisão aqui, hein? É verdade que aumenta o pênis? É. Então, um jovem, dos seus 14, 15 anos, que faz uso, pode ter aumento, sim. Agora, o que acontece também na puberdade? Não há novidade isso aqui, de um assunto da endocrinologia. Pigmentação escrotal também aumenta. E as glândulas internas em produção, inclusive cheiro, né? As glândulas chamadas écrinas, apócrinas, faz com que o quarto dos adolescentes mude o seu cheiro. E isso é culpa, sim, da testosterona. Laringe e cordas vocais aumentam de tamanho e a espessura. A voz grave, bom, é um processo normal para os homens, mas as mulheres que se aventuram com o uso de Durateston podem começar a ter uma disfonia que é permanente. Atenção, mulheres, muito cuidado com isso. Aumento de pelos no corpo, chamado também de hirsutismo, aumento da massa muscular e força é o que se deseja, mas aí agora vem a parte dos morangos podres, né? Densidade óssea também não seria um malefício. Secreção sebácea aumenta. Professor, secreção sebácea é bom ou ruim? Pergunte para alguém que começa a ter os primeiros sinais de acne sobre o uso de anabolizante. Eu estou cansado de atender jovem, teimoso, que vem conversar comigo. Eu, então, invisto meu tempo dizendo: olha, não vale a pena por causa disso, disso e disso. Ele espera mais 2 semanas, daqui a pouco ele manda mensagem para mim: Tiago, estou desesperado, olha meus exames. Aí mostra para mim testosterona de mais de 1.500 e o rosto todo pipocado igual um choquito. Isso é culpa do quê? Do excesso da secreção sebácea que permite, né, o crescimento muito mais fácil das bactérias, Propionibacterium acnes, desenvolvendo os quadros inflamatórios de acnes severas por uso de anabolizante. Nesse caso, lavar o rosto é uma tentativa paliativa, mas nem sempre tão fácil de reversão. Aumento da libido. Então, aqui o colega perguntou: impotência acontece por quê? Muita confusão nessa hora. Espera aí. Enquanto ele está sob uso do anabolizante, ele fala: é mentira. Mentira? Eu, hein? Eu tô com vontade mesmo. Para mim não dá nada, não. Realmente.
Enquanto ele está sob exposição de excessiva quantidade de testosterona, tá tudo bem. O lance é que quando ele suspende o tratamento e o feedback negativo ainda está existindo, ele deixa de produzir lá nas células de Leydig. Então ele pode passar por um momento de pico, mas logo depois vem um vale. E é no momento de vale que ele pode desenvolver os problemas relacionados à queda da libido. Ok? Então tirou o exógeno, vai ter surpresa. Ok? Então é a fase. A agressividade também aumenta. Quantas notícias a gente percebe de pessoas assim, com comportamentos fora do normal, com atitudes que alguns, né, vão presos, alguns se envolvem em brigas, assassinatos, e isso pode ser sim um gatilho por conta dos anabolizantes. Aumenta também atitudes de raiva, né? Atitudes bastante ativas e não passivas, aumento da eritropoetina, aumento da síntese de hemácias, atenção para isso. Alguns podem achar, mas aumentar a hemácia está ótimo. Quando a gente eleva muito o hematócrito e ele ultrapassa 50%, a gente passa a exigir mais da câmara cardíaca. Lembra que a hipertrofia cardíaca pode existir por uma influência direta da testosterona, mas também pelo aumento da demanda. A força de ejeção tem que ser maior porque a gente está aumentando a viscosidade do sangue. Com um detalhe, a testosterona aumenta a chance de apneia do sono. O indivíduo, então, dormindo e para de respirar várias vezes, a tensão de oxigênio começa a baixar. Qual é o gatilho para a produção de eritropoetina? É também um momento de hipóxia. Então, pessoas que sofrem de apneia, já usam anabolizante e ainda tem um estímulo próprio para a eritropoetina, ficar de olho no hematócrito desses pacientes, pelo aumento da viscosidade do sangue, ok? Essa ideia, então, do sangue grosso é pelo aumento do hematócrito, ok? Indicação terapêutica, então, para quem que serve o Durateston? Para que ele está no mercado? Ele é importante ter no mercado. Mas veja, é porque algumas pessoas podem ter disfunções ou testiculares ou disfunções hipotalâmico-hipofisárias, que a gente vai dividir aqui em dois nomes, na disfunção primária ou na disfunção secundária. A primária é quando o testículo, pelas células de Leydig, não estão produzindo testosterona. E outros casos, quando a liberação de FSH, LH ou do GNRH não são muito bem feitas, tá? Essa live fica salva alguns dias aqui e depois ela é acervo exclusivo para os membros da comunidade Farmaco na Prática, tá bom? Então, voltando aqui na figura, ó, eu vejo LH e FSH estimulando as células de Sertoli e Leydig, lembra disso? Mas se eu não tiver os hormônios, fato, eu não vou produzir a testosterona. Então, chamamos isso de uma disfunção secundária, ok? Secundária. Então, para quem que serve o Durateston? Tá aqui. Vou ler com calma, para você não achar que eu estou viajando na maionese. Reposição de testosterona. Reposição. Reposição. Em quem? Homem. A indicação terapêutica de Durateston não é para mulheres. E os homens precisam estar portando alguma condição de hipogonadismo primário ou secundário. Ou foi congênito, ou foi adquirido, foi por quimioterapia, foi por acidente, foi por torção testicular, não sei. Quando houver confirmação de deficiência de testosterona, os valores estão lá em torno de 80 nanogramas por decilitro, 120, 150, eu preciso então fazer reposição. Ok. E certamente os níveis de FSH e LH desse paciente vão estar altos, mostrando que a disfunção pode ser de fato primária. Se os níveis estiverem reduzidos de FSH e LH, vão denotar que é uma disfunção de ordem central. E aí a gente então vai precisar ou repor testosterona ou tentar um estímulo maior com clomifeno como alternativa. O simpático é estimulado por quem? Não entendi aqui a pergunta. Tá bom? Beleza? Efeitos adversos, então. Vamos discutir isso aqui agora. Segue a lista. Atenção, hein? Falou, já vi prescrição para mulheres na menopausa de Durateston. Oh, meu Deus, não faça isso. Não faça isso. Muito cuidado.
tá? Qual é a vantagem da testosterona tópica? É que a sua absorção ela é mais baixa, lembra? 10%. E caso haja algum efeito adverso, a simples suspensão, eu não tenho ali um sistema de depósito, como a associação das 4 substâncias. Hein? Propionato, fenpropionato, isocaproato, decanoato. Esses 4 juntos, se eu resolver falar, ô paciente, você está tendo alguns efeitos adversos estranhos, a alopecia está acontecendo, você está ficando mais agressiva, você desenvolveu uma hipertrofia cardíaca, suspende. O fato dela dizer suspende, eu ainda posso esperar aí no mínimo 20 dias de presença de testosterona ainda, porque está na forma de depósito no músculo, sendo então mais vantajosa a estratégia por via tópica, ok? Aqui, ó, como reflexão para o final da aula, alendronato e testosterona. Não, são vias totalmente diferentes, Carla. Alendronato inibe a ação osteoclástica, não tem nenhuma influência anabólica, né? Então, para pacientes com osteoporose, uma alternativa paliativa seria reduzir a ação osteoclástica. Tem pacientes que, no hipogonadismo, precisa até fazer a reposição da testosterona e fazem uso do alendronato. Tá bom? Mas vamos lá. Náuseas e vômitos, prejuízo hepático, a gente precisa acompanhar esses pacientes com os marcadores clássicos, AST, ALT, gama-GT. Policitemia, pelo aumento da eritropoetina. Retenção hídrica também pode haver por um efeito mineralocorticoide. A hipertensão, de acordo com o aumento da força de ejeção, o aumento do hematócrito e também redução da atividade do próprio óxido nítrico, pode contribuir para aumentos da pressão arterial. Até alteração de comportamento, gente. Pacientes que desenvolvem depressão, isso é mais comum na retirada, onde ele desenvolve a deficiência do eixo hipotalâmico hipofisário e evolui para a depressão. Ficam nervosos, com atitudes agressivas e alteração da libido. Durante o uso, aumenta a libido. Suspendeu, a libido tende a cair. Dores musculares, principalmente porque ocorre um comportamento de aumentar também a carga durante os exercícios, e essa mialgia pode vir acompanhada por conta do comportamento. Ginecomastia, já expliquei, por causa da aromatização, a conversão estrogênio. Atrofia mamária nas mulheres, as mulheres que usam Durateston. Gente, o assunto de hoje respinga para qualquer outro anabolizante que tenha testosterona, ok? Quando você mede a testosterona no sangue, após a aplicação de Durateston, qual é a testosterona que eu estou medindo? Tanto a que o paciente produz, quanto a que foi administrada. Eu somo, que a molécula é a mesma. O laboratório não consegue distinguir o que é testosterona da caixinha do que vem do testículo ou da suprarrenal. Quando eu tenho propionato, o que acontece é que a esse grupo éster ele se separa. Nós temos enzimas chamadas esterases. Então, quem tem ação biológica continua sendo a testosterona. Entendido? O prejuízo hepático, alguns trabalhos mostram que são alguns metabólitos da testosterona, vias hidroxiladas que podem aumentar danos de células hepáticas, aumentando a ST e a LT. Tá? Então, precisa acompanhar. Hirsutismo, já falamos, hipertrofia prostática benigna, um tecido altamente susceptível ao crescimento pela testosterona, até mesmo. A forma principal de bloqueio para que essa próstata não cresça é quem? Atrapalhando a produção da dihidrotestosterona. Então, é fato, jovens que se expõem em alta quantidade a Durateston e seus amigos, ao produzir mais DHT, você já tem casos na família de câncer de próstata, papai que está lá com hipertrofia prostática, você é um candidato a acelerar esse processo, uma vez que esse tecido tende a ser também mais responsivo à ação do DHT. Ok? Hipertrofia também clitoriana nas mulheres, isso é observado, e a reversão não acontece simplesmente pela suspensão do anabolizante, pode ser feito até a necessidade de cirurgias, e a chance de oligospermia ou até mesmo azospermia. Não se produz mais espermatozoides. Qual a relação da oligospermia? O que está sendo exposto ao anabolizante? Lembra, gente, quando ele faz uso da testosterona sintética? O que vai acontecer na hipófise? FSH e LH não vão ser liberados. Não sendo liberados, não tem o FSH. Como é que vai ter, então, estímulo para células de Sertoli
para produzir espermatozoide. Então tá aí a ideia da atrofia testicular sob exposição exógena de testosterona. Não confunda dois perfis de pacientes. Aquele que não tem testosterona em níveis suficientes e precisa repor. Esse é o quadro 1, o de indicação terapêutica. O problema é a galera que já tem os seus níveis de 600, 800 e quer se aventurar em dobrar esse valor. Aí a hipófise entende o seguinte: não vou participar desse processo agora. Aí você imagina alguém mal informado, o cara acabou de casar, tem 29 anos, a esposa desejando ter filho, e daí ele passou por um ciclo desse mal informado, nota que agora está tendo um problema de infertilidade, por desinformação, porque isso realmente acontece. Ok? Atrofia da mama pelo excesso de testosterona. Lembra que agora ele passa a antagonizar a ação do estrogênio, que é o que estimula a produção da mama. Tá bom? O uso para homens idosos. Bom, a gente sabe que durante a andropausa a produção vai reduzindo. Mas lembra, olha aqui que corpo humano perfeito. A gente tem também uma próstata que é muito susceptível ao seu crescimento. Então, se eu quiser manter os mesmos valores de testosterona de um jovem dos seus 25, 30, 35 anos, opa, qual é o seu alvo? É chegar com essa testosterona de 900, tendo aí quase seus 80 anos? Aí, alguns de vocês podem correr riscos relacionados à hipertrofia cardíaca, hipertrofia prostática, danos hepáticos. Precisa de acompanhamento durante essas reposições, tá? Então, o que se discute hoje é qual é o valor normal, né, da testosterona no indivíduo idoso. E priapismo também pode acontecer. O prolongamento da ereção peniana, um alerta aqui, principalmente para a galera que associa trazodona, Viagra, tadalafila, mais anabolizantes, a chance de priapismo aumenta. E também o hipogonadismo pela supressão do eixo hipotalâmico hipofisário. Se você está acompanhando a aula aqui agora, você pode printar a tela e colocar depois nos stories, que eu vou marcar você lá. Porque eu quero chamar a atenção de formas de monitoramento para quem está fazendo uso de Durateston. Primeiro, tem que acompanhar a função hepática, com ST, ALT, gama-GT, fosfatase alcalina. Função renal, ureia creatinina, precisa também acompanhar. Função cardiovascular, acompanhamento no mínimo aí, pressão arterial, além da função renal, junto, e também exames periódicos relacionados a eletrocardiograma e ecocardiografia. Eu preciso saber como é que está a fração de ejeção desse jovem, ou dessa jovem, que eu não faço a indicação mesmo, né? Hematopoética, se os níveis de hematócrito passaram de 50%, abre-se também aí um grande alerta pelo aumento da viscosidade e aumento da chance de trombos. Gente, não é brincadeira não. Comportamento. Observe também como é que ele está mais irritado no dia a dia, mais agressivo, libido também aumentada. Isso pode ser influência direta da testosterona. Marcadores tumorais, no caso aí dos homens, de forma indireta, o PSA, das mulheres, o CA15-3, que é um importante marcador também de tumores de mama, ok? Olha aqui, assistindo e aplicando. Não sei se você tem hipogonadismo, não sei o motivo. Crises convulsivas também podem aumentar a chance, e também se a produção de testosterona foi afetada. Essa forma aqui de acompanhamento não se deve apenas dosando a testosterona, mas acompanhando os níveis de FSH e LH. Se eles estiverem muito suprimidos, isso é a prova de que houve supressão. Deixa eu até, inclusive, mostrar aqui para você uma prova disso. Vocês estão achando assim, professor, é meio teórico, né? Isso não está no dia a dia. Deixa eu te mostrar aqui para você já pensar fora da caixa. Eu estou aqui diante de um paciente que resolveu arriscar. Olha aqui. Claro que eu tirei o nome dele. Mas falou, Tiago, eu tinha esses valores de testosterona muito baixos, eu comecei a fazer suplementação. Aqui, ó. Para quanto que foi? 2.500. Falei, mas isso não tá legal. Eu quero ver os seus outros exames. Não, pois não, vou te mostrar. Bom, o que você espera? Como é que tá os níveis de DHT dele e de estradiol? Olha aqui, ó. Na prática, testosterona livre dele alta, dihidrotestosterona 902 valores para homens até 790, também já está sobrando DHT. E estradiol, será que está aromatizando? Tá ou não? Sim, os valores adultos até 44, o dele está 76.
provando que está havendo sim uma importante aromatização. Aí vem a pergunta: sabendo que existe a regulação pelos níveis de LH e FSH, como está esses valores nesse jovem usuário de anabolizante? Está aqui, está aqui. Aí você mesmo conclui: LH inferior a 0,01, FSH inferior a 0,05. Não é brincadeira, gente. Isso aqui não é mágica, não. Isso aqui é fisiologia, é farmacologia, é acompanhar o tempo todo. É um ótimo exemplo, é do fisiculturista. Pô, quantos, amigo, quantos casos que nós temos assim? Então, eu alerta, esse jovem aqui está com uma supressão severa da sua produção endógena de testosterona. Está precisando fazer reposições aí periódicas, porque não está com seu eixo recuperado. Então, deixando para você aqui a lista dos efeitos adversos, se você quiser anotar comigo aqui agora. Vamos lá. Primeiro, ginecomastia, já falamos. Problemas cardíacos, hipertrofia cardíaca, redução da fração de ejeção e redução também da elasticidade, da complacência da câmara cardíaca. Queda da função renal, perda de proteína na urina. Está achando que é só paciente que é diabético que tem proteinúria? Quem usa anabolizante também. Em situações suprafisiológicas. Testículos, atrofia testicular, oligospermia, azospermia. Além disso, pele, pelos e acne. Cordas vocais, a disfonia, citamos. Lesões hepáticas, aumento do clitóris, ciclos menstruais irregulares, eritropoiese estimulada e dislipidemia. Colesterol vai lá nas alturas. E, além disso, hipertensão. Quer pagar o preço de tudo isso? Será que vale a pena trocar saúde por resultado? Pense nisso. Além disso, chance de alopécia e também de glomeruloesclerose. Aquilo que não está tão claro ainda, mas já existe uma plausibilidade teórica, claro, o envolvimento de hipertrofia prostática e também alguns tipos de tumores, por exemplo, de mama, o que justifica nas contraindicações das bulas alertarem. Cuidado, se tem histórico na família, evite o uso desses anabolizantes. Ok? Estão aí comigo? Para você ver algumas consequências de lesões no coração, olha aqui. Vamos dar uma rodada na literatura agora. Aumento da mortalidade prematura de quê? Da galera que está lá na academia, que fazem competições, mas olha, com suspeita de terem tido a consequência da morte por uso de anabolizantes. Helsinki, também outros países, como aqui foi Itália, também com morte súbita por uso de anabolizantes. Outro aqui, de paciente que evoluiu para uma COVID fatal por uso também de anabolizantes, inclusive com fotos bem interessantes, porque ele tinha aorta com formação de placa de ateroma, ele tinha hipertrofia cardíaca ventricular, ele tinha também alterações macroscópicas da função hepática e também do pâncreas. Então, olha como é importante a gente estar atento o que a literatura tem dito. Não dá para ficar ouvindo conversa de vizinho de muro. Falar, fulano usou e está tudo bem. Tá, porque muitos nem acompanham, se aventuram nessa viagem louca, né? Um detalhe aqui, contraindicado para quem? Para quem que eu vou contraindicar, principalmente, o uso de anabolizantes? Primeira coisa, já começa com quem tem alergia a amendoim. O que tem a ver amendoim com Durateston? É porque ele é diluído no óleo de amendoim e também com um pouquinho de soja. Então, nessas formulações, ah, o paciente não pode ser exposto, né, caso tenha alergia. Se for uma mulher não grávida, já é contraindicação, pelo fato de ser mulher, tá? Estou falando aqui na condição de desejar a hipertrofia cardíaca. Isso não vale a pena. Gestantes ou em idade fértil, muito cuidado com isso. Às vezes, aquela moça da academia tem uma gravidez não desejada e está sob influência do uso de testosterona. Pode haver virilização, alteração também da formação fetal. Lactantes, também contraindicado, e também menores de 3 anos. Ué, acima pode? Existem algumas situações de hipogonadismo que crianças podem ser expostas sim ao Durateston. É claro que a dose é muito mais baixa, não vai ser igual a ampola de 1 ml, como se faz em adultos, tá?
presença ou suspeita de carcinoma prostático ou mamário, já explicamos por quê. A próstata muito sensível à ação do DHT e o mamário sensível ao estrogênio. Lembrar da chance da aromatização, tá bom? A gente está caminhando para o fim para você abrir aqui as perguntas e eu responder na boa para vocês. Com um detalhe, valorizem o Vigimed. Toda vez quando eu posso, eu coloco aqui esse QR Code para você ter a chance de fazer a notificação de eventos adversos a medicamentos e também vacinas. No caso, se você conhece alguém que teve alguma consequência grave, desenvolveu uma hipertrofia cardíaca, hoje tem insuficiência cardíaca, fez uso de anabolizante, como eu tenho acompanhado alguns casos aqui de jovens, menos de 40 anos, com filho pequeno, e hoje não poder fazer o mínimo de exercício porque desenvolveu uma cardiopatia por conta de anabolizante. Relata, descreve, porque a gente acha que o evento é raro, mas é porque eles não são descritos. Então, o registro no Vigimed não dura mais do que 3 minutos. Tanto pacientes quanto profissionais de saúde podem fazer, ok? Aqui, ó, tá embaixo. Estou notificando para mim um familiar ou estou notificando como um profissional de saúde. E a gente então passa a tornar mais robusta essa obtenção dos dados para que as bulas sejam atualizadas com mais frequência, ok? Olha aí, quantos vão contando casos de atletas? Eu quero saber se vocês colocam no Vigimed isso, né? Então, primeiro se consulta a bula antes de notificar? Não, não, não. A bula só é atualizada porque o Vigimed deveria ser alimentado. E quem é que alimenta? Nós brasileiros. Antigamente eram formulários, você tinha que mandar por correio. Hoje você faz isso em menos de 2 minutos, é muito fácil. Então são eventos adversos, você pode fazer o seu registro de forma anônima, tá certo? Então aqui é uma forma da Anvisa conseguir controlar o número de eventos adversos que acontecem sob uma série de substâncias usadas no dia a dia. Ok? Vamos lá. Vamos para a nossa parte final aqui, respondendo perguntas de vocês. Lembrando que essa aula a gente deixa alguns dias e depois ela vai para o acervo da comunidade Farmaco na Prática. Deixa o seu like, se inscreva no canal aí, ativa o sininho para você sempre ficar lembrando das notificações, tá bom? Lembrando que a gente encerra hoje as inscrições também da comunidade Farmaco na Prática com desconto. Foi a única vez que a gente estendeu, porque muita gente pediu aí na virada do mês para poder entrar na comunidade com desconto. Então, é, vai durar aí até hoje às 23h59 para você poder entrar na maior comunidade de farmacologia do Brasil focada no raciocínio clínico. Irlan falando aqui que o exercício ZOL é o melhor suplemento para liberar testosterona. Sem dúvida. A minha última vez que medi, minha testosterona estava em 930 e nunca fiz uso de nenhum anabolizante para chegar nesse valor, né? Então, de fato, o exercício é periódico, ele ajuda na produção de testosterona, tá? Supressão do eixo é reversível? É. Agora vai depender do tempo de supressão que houve e o impacto disso pela dose, mas é comum a gente conseguir fazer reversão. Muito bem, Medicina por Amor, que eu já falou que está lá na comunidade. Muito bem. Deixa eu ver respostas. Um feto de 18 a 22 semanas tem níveis de testosterona mais que um adolescente, um estudo provou. São fases, Gilvan. Eu queria ver esse estudo aí onde que você está lendo isso. Depois você manda para mim. Estatinas podem diminuir a produção endógena de testosterona? Em tese, sim. Mas vamos entender por quê, Márcia. Se é um paciente que tem hipercolesterolemia, e tinha 400 de colesterol total, ele está tomando estatina para chegar próximo aos 200. Nesse caso, ele não vai comprometer a produção dele de testosterona. Existe hoje um certo trauma de achar assim que se usou simvastatina não vai produzir testosterona. Não é por aí. Agora, um indivíduo que já teve controle da dieta, passa a fazer exercícios, está medindo o colesterol total, que antes era 250, agora está chegando em 150, total. Ele pode ter um prejuízo? Pode, pode. Mas não vamos colocar isso aqui como uma regra. Eu preciso acompanhar como que está sendo a evolução dessa queda de colesterol e se realmente é necessário manter o tratamento com as estatinas, né? Às vezes pode ser suficiente até uma troca de atorvastatina por simvastatina, Rosuva por simvastatina, já que ela tem um tempo de meia-vida menor, tá? E também considerar as condições cardiovasculares desse paciente. Clientes que tomam Dura mais Deca
vão ser potencializados pela sobreposição aí, o efeito do empilhamento da testosterona. O assunto de hoje, se eu fizesse uma aula sobre Decadurabolin, seria muito parecido. A diferença está nos tempos de liberação aqui, que estão divididos em 4, enquanto Decadurabolin, a gente está falando... Coloca aqui para mim a composição do Deca. Coloca aqui para mim. A diferença da testosterona livre para total, a livre não está ligada a nenhuma proteína plasmática, nem SHBG, nem albumina, nem outras proteínas, tá? Então, cuidado. Isso. Decadurabolin é anandrolona, é um análogo da testosterona. Análogo. Então, veja, o que pode acontecer se alguém fizer o empilhamento e mantiver o uso da anandrolona, ela faz a supressão do eixo e a testosterona pode despencar. E aí no exame você fala, nossa, olha aí, a Deca baixou minha testosterona. Claro, porque eu tenho a nandrolona que entra como um substituto do processo. E até então mais difícil acompanhar como que vai ser a recuperação desse eixo hipotalâmico hipofisário. Isso, decanoato de nandrolona, ok. Voltou? Então lembra, essa associação ela não é bem-vinda, ok? É hiperestimulação dos receptores de testosterona, ok? Por que o fisiculturismo é permitido, professor? Então, de uma maneira muito honesta, as últimas reportagens, muitos podcasts fisiculturistas, eles estão abrindo o jogo para dizer, não tem como a gente negar que nós não fazemos uso, mas a gente é acompanhado. Hum, como se o acompanhamento tirasse ele do risco. Uma vez administrado, esse risco continua. E muitos, assim, de maneira honesta, uma última reportagem que eu vi, assim, que foi com maior tempo e avaliando o dia a dia desse atleta, ele falou: olha, a gente sabe que corre risco. Eu acho que está aí a nobreza do nosso assunto. Se alguém sonha em ser fisiculturista, sabe que tem também ônus dessa história. O problema é colocar a juventude hoje, menino dos seus 14, 16, 18 anos, sonhando com um novo cenário desse. Tinha que conversar com aqueles que já passaram pela fase do fisiculturismo e olham para trás e falam: me arrependi. Olha o que aconteceu comigo. Então é colocar as cartas na mesa dizendo que existem riscos associados. E não é sinônimo de saúde. Isso é fato. Os fisiculturistas conscientes sabem desses riscos que correm, né? E alguns deles nem sempre usam somente os anabolizantes clássicos, né? Às vezes até associam com GH, com insulina, além da suplementação oral, tá? Então, muito cuidado. Ah, meu Deus, quantas perguntas! Eu não vou falar aqui de pessoas que vocês estão citando aqui, não vou julgar cada um deles. A visão é a visão madura de você entender o produto, para que ele serve e o que está acontecendo no off-label, né? Exercício vai ser o melhor remédio, não tenho dúvida, né? Tem associação de fisiculturismo natural sem suco. É a maioria, Rubens? Você sabe que não é, né? Quem dera se a gente tivesse só fisiculturismo apenas sob suplementação de creatina, alanina, whey. Não é o que acontece, né? Melhor maneira de aconselhar um colega que é fisiculturista e faz uso de diversos esteroides. Pede para assistir a aula e vamos discutir, né? Não tem problema nenhum, gente. É educação continuada. Muitos é porque entraram no canto da influência. Olha, realmente, eu tomei, eu cresci, eu já estou aqui fazendo, é meu dia, é meu ganha-pão. Ok, mas ele tem que estar ciente dos riscos que corre pela suplementação suprafisiológica, né? Realmente é uma minoria. Separar a reposição. Isso. A gente tem que separar as coisas. Uma coisa é de quem precisa repor porque não produz. Um paciente com hipogonadismo após uma quimioterapia, porque ele teve câncer testicular. Ok, vai precisar tomar. Ele teve um tumor de hipófise. Ele teve um tumor de... É mesmo, ele fez uma hipofisectomia. Não vai produzir FSH-LH, vai precisar de repor. Ok. Não dá, então, para colocar aqui como uma ordem geral, né? Professor, só cheguei agora, mas a minha dúvida é se faz sentido a associação de duratriz. Não, não faz sentido. Não faz sentido. Tá bom? Ok. Lembrando
que dentro da comunidade, se você já é membro, nós temos uma parte só de fisiologia endócrina. Então, eu fui falando de cada tipo de hormônio e nós temos uma aula inteira falando apenas sobre hormônios sexuais masculinos, outra aula somente sobre femininos, ciclo menstrual. Mostrei para vocês o que é célula de Sertoli, Leydig, o que são as células parafoliculares, qual é o trajeto para a formação do sêmen, o que é glândula bulbo-uretral, o que é próstata, o que é vesícula seminal, qual a importância do sêmen, o pH, a influência da frutose. Não perca essa chance. Você que já é da comunidade, assiste, né? Isso vai alinhar bastante com o assunto de hoje, ok? E quem não entrou, tem chance ainda de entrar até as 23h59, tá bom? Beleza. Prorrogou, então, a gente encerra hoje essas inscrições até 23h59 com desconto, tá bom? Paciente que faz uso do Durateston e sangra pelo nariz, pode ser aumento da pressão arterial, Cleusa, e também distúrbios da coagulação. Então, avaliar, pede aí para fazer um hemograma aí desse paciente, ok? E medida de pressão arterial dele urgente. Beleza? Indicado na pediatria em casos de hipogonadismo, onde a criança não produz facilmente. Ok? Olha lá, peguei meu exame de testosterona, 380, tenho 59 anos. Está no chão minha testosterona? Depende. Existem avaliações clínicas também desse processo. Se você tem a libido mantida, não tem queda de pelos, não teve sarcopenia, não há motivo de querer colocar esses valores em torno de 900, tá? Então é bom lembrar que nós temos uma interação fármaco-receptor. Existem receptores mais sensíveis, fazendo com que a sua produção de testosterona, sendo 380, seja o suficiente. Não dá para ficar comparando uma pessoa com outra. Tem gente que tem testosterona de 600, mas o receptor é menos ativo. Ele também converte muito em estrogênio, está aromatizando. Então, não olhe apenas para a testosterona isolada. Precisa fazer o acompanhamento aí, por exemplo, de estrogênio, DHT. Obrigado, meu povo. Aula 162, qual vai ser o assunto? Você vai escolher para a próxima segunda-feira. E um aviso: estarei, se Deus quiser, na quinta-feira em Aracaju. Atenção, pessoal aí de Sergipe. Vamos aí participar da abertura do Congresso Farmacêutico em Aracaju na próxima quinta-feira. Beleza? Obrigado, gente. Obrigado por tudo. Até semana que vem. Qualquer coisa, deixa a pergunta para mim lá no direct que eu vou respondendo vocês. Um grande abraço. Fique com Deus.